4º transplante. Uma vez eu fiz um transplante, começo do ano, do 5º transplante do paciente. Mesmo? Então, que você vai, tira um rim, põe o outro, tira do outro lado, põe, e daí... Ortotópico, você já entrou em algum? Porque é bem raro, né? Ultra raro. Lá no HC a gente tem, acho que 3 transplantes de ortotópico. Porque é sempre uma coisa muito discutida, né? A gente podia até comentar aqui com eles o que é o ortotópico, porque a gente sempre discute, mas a gente nunca faz, né, É verdade, Rafael? nunca faz. Sem falar, podia ser, mas a gente nunca faz. É mesmo, porque o transplante ortotópico é aquele que a gente põe o rim no lugar do rim primitivo. Muitas vezes a gente tem que ir lá, fazer uma incisão, tirar o rim que está lá e colocar outro no lugar. O ureter do rim transplantado, apesar de a gente poder tirar um pedação de ureter bem grande, curtinho, né? acaba tendo que deixar bem curto, porque senão o sangue não chega lá na pontinha desse ureter e necrosa toda a pontinha, então a gente corta. E às vezes tem que colocar no ureter primitivo da pessoa. Tem que pegar uma carona, né? Pegar uma caroninha lá, e às vezes o ureter primitivo não é tão bom também, então é um tipo de transplante que a chance de complicação é muito maior, a gente sempre tenta evitar ao máximo. Assim. Seria num caso extremo em que as ilíacas são muito obstruídas, em que já foram utilizadas. Eu acho que assim... Em toda a minha vida, eu acho que eu assim, já vi cogitarem muitas vezes, mas em que acho que a gente não usou nunca. Porque assim, é sempre mesmo. Isso aí, a gente cogita, mas nunca usa. É verdade. É assim, aqueles casos, eu já vi casos assim, de doador falecido, tipo, abrir e fechar. Isso e assim, eu já vi também. E recusar e devolver o rim para a central de transplante. Chegar a fazer isso, mas nunca fazer o ortotópico. Porque o ortotópico é aquele caso em que você discute muito antes com o cirurgião, e é sempre é isso aí, a gente discute, aventa a possibilidade, mas aquelas sempre... conversas de aquelas anfiteatro, conversas, exatamente. Mas que nunca se chega a lugar nenhum, porque é isso aí, seria uma cirurgia enorme, e que, é o que você falou, aí pega o ureter, põe, e as complicações de fístula, muito e trombose... maiores. E num caso que geralmente deveria ser um 4º, 5º transplante, sei lá, então já é um paciente hipersensibilizado que vai ter uma complicação também de imunossupressão. Então a gente sempre, eu acho, né, sempre quando eu trabalhava numa outra equipe, que eles eram muito ousados, eu falava assim, não dá para usar em tudo. Se você usar no doente, você não pode usar no doador. É verdade. Se o rim vier limite, você não pode pôr no doador limite. Nós temos que balancear as coisas. Claro, sem porque dúvida, senão as coisas vão dar sempre muito errado. Sem dúvida. Né, Rafael? Exatamente não dá. isso. Não dá para usar em tudo. Não dá. A gente tem que ser um com o pouco pé no chão, no limite. apesar da gente ficar, às vezes, muito envolvido, querendo resolver a vida da pessoa. Sim. A gente acompanha e vê quanto que sofre, quanto que a família sofre. E a gente quer resolver e ajudar, mas tem que ter um pés no chão. Porque senão a gente acaba prejudicando e não ajudando. Às vezes a gente quer dar aquele passo de heroísmo, né? Não, eu vou lá e vou ajudar, tal, e não dá. Tem hora que não dá mesmo. Que não dá, E a gente falou das complicações cirúrgicas, né? Das precoces, que eu acho que a gente até comentou, mencionou as fístulas, né? Que podem acontecer. As coleções, linfoceles, a trombose da veia e da artéria, que são complicações ultra graves, assim, que a maior parte das vezes a gente não consegue salvar o rim. Sim. Enfim, é isso. A gente viu que teve muitas perguntas aí, várias pessoas mandaram. A gente falou que ia responder tudo no final. Eu vou dar uma procurada aqui. Se vocês quiserem ir mandando as perguntas que vocês têm, me falem. Vão mandando que a gente vai responder todas com bastante cuidado aqui. Vamos ver. Vamos ver quem está aqui mandando pergunta. Aqui, o Pedrão, meu amigo, falando boa noite, Pedro, assunto interessante, relevante, legal. Aqui a Mônica. A Mônica é uma paciente minha, tive cálculo há 1 ano, tratei com o Dr. Rafael, preciso repetir os exames? Precisa, viu, moço? Precisa voltar aqui que você sumiu. Mas a gente fala dos seus exames depois.
Aqui, o Pedro perguntou, os exames preventivos seria ureia e creatinina ou tem outros exames específicos para saber se é renal agudo ou crônico? O que você acha, Irina? Eu acho que ureia, creatinina, exame de urina 1, porque a gente vê se tem proteinúria ou não, e o ultrassom, porque pelo ultrassom a gente sempre vê tamanho de rim, se tem cisto ou não. Então é um conjunto de coisas. É ureia, creatinina, urina 1 e ultrassom. Aí é lógico, se tem anemia ou não. Um pouquinho mais para cá, que eu acho que você tá... Eu tô fora. Tá fora. Então, assim, urina 1, hemograma, ureia e creatinina são as coisas mais importantes, porque daí eu consigo ver se tem disfunção renal, se é aguda, se é crônica. São as coisas mais importantes para a gente ter uma noção. Né? Se tem alguma disfunção renal, não. Lógico que tem outras coisas que me norteiam, mas as coisas mais assim, importantes para você ter que o paciente tem que fazer, eu digo, todo ano ureia, creatinina, urina 1, hemograma e um ultrassom. Eu acho que isso, é lógico, se você quer descartar, eu sou diabético, não é? Daí tem outras coisas, né? Mas para ver o perfil de função renal, esses isso aí. São exames suficientes. Acho que espero ter respondido aí, Pedro. Vamos ver se tem mais perguntas. Gostaria de saber sobre o transplante, se é tranquilo. A Dani Lopes perguntou isso. Olha, Dani, o transplante é uma cirurgia enorme, é uma cirurgia grande, apesar de, na maior parte das vezes, ser padrão, né? Como técnica cirúrgica, é uma cirurgia grande, a maior parte das vezes vai bem. Quantas horas, em média, Rafael, vocês acham? Aí varia, assim, no paciente de primeiro transplante, um paciente que não obeso, aí demoraria umas 2 horas e meia, 3 horas. Não é tão comprido. Como cirurgia, né? Como cirurgia. Tempo cirúrgico. Lógico que tem coisas que vão aumentando o tempo cirúrgico. Então, pacientes obesos prejudica muito, até tem mais complicações em pacientes obesos. Pacientes que são multitransplantados também já aumentam um pouco o tempo cirúrgico. Que a fossa celíaca é mais complicada. Né? Mas na média é isso, umas 2 horas e meia, 3 horas de, assim, desde o início até o final, até dar os pontinhos na pele para fechar. Sim. Legal, vamos ver se tem mais. Vamos ver, perguntas. Não temos mais perguntas aqui no meu. Dele. Vamos ver. Agora vamos ver do meu lado. Um monte de gente, obrigada aqui. Um paciente em diálise que recebe um novo rim, tem expectativa de vida aumentada em muitos anos? Em relação ao paciente que está em diálise, claro. Sim. Por exemplo, pacientes que recebem um rim de doador vivo, eles podem viver... Eu já vi pacientes que têm um rim de doador vivo, por exemplo, 30 anos com doador. Né? E isso, assim... Por exemplo, o primeiro transplante de rim, que aconteceu, acho que foi em 58, em Boston, recebeu um rim que foi o doador, foi o irmão gêmeo. Na época nem tinha um expressor direito. E foi feito com um irmão gêmeo, porque a gente também não tinha muita imunologia, não sabia direito como funcionava. E ele morreu, acho que depois de 40 anos de transplante. Então, assim, imagina, isso foi em 1958, ele ficou 40 anos transplantado. Então, imagina isso, transporte isso para os dias de hoje. Então, ele vive muito tempo. Muito. E uma dúvida que sempre perguntam também, tipo, assim, o tempo de vida útil, assim, do rim de doador vivo e doador falecido é diferente. É diferente. Na média, assim, quanto que é? O doador cadáver, em média, eles falam que dura 10 anos. O doador vivo pode durar mais de 20 anos. Entendi. Por quê? Porque pela qualidade do órgão. Ainda a gente tem o rim de doador cadáver